Olá, olá, estamos começando agora o quarto Ma'amar, a quarta parte do livro do Kuzari. Baruch Hashem, já fizemos 3, estamos chegando agora na quarta, ainda falta a quinta. Grande parte do livro já está aqui, dentro da gente, nosso coração. Chegamos agora no quarto Ma'amar, e esse quarto Ma'amar, como a gente acabou no fim do terceiro, a pedido do Kuzari, o Haver vai explicar um pouquinho sobre os nomes de HaKadosh Baruch Hu. E quando eu digo um pouquinho, na verdade é muito, certo? Grande parte desse Ma'amar vai tratar dos nomes de HaKadosh Baruch Hu. Agora, a verdade é que no começo do segundo Ma'amar, o Haver já falou um pouquinho dos nomes. Lá atrás, no começo do segundo Ma'amar, ele falou que tem diferentes tipos de nomes para HaKadosh Baruch Hu. Tem nomes que são adjetivos, de acordo com o que HaKadosh Baruch Hu faz. Quando a gente vê que Hashem teve piedade de alguém, a gente chama ele de Rahum. Quando a gente vê que HaKadosh Baruch Hu protegeu o povo durante a guerra, a gente chama ele de guerreiro. Vários nomes, quando salvou, a gente chama de Moshiach, quando salvou o povo. Vários nomes são relacionados ao adjetivo de HaKadosh Baruch Hu. Tem outros nomes que vêm falar sobre... são nomes relativos. HaKadosh Baruch Hu, Gadol, Gibor, grande, forte. Relativo. Para o ser humano, HaKadosh Baruch Hu, ele é grande e forte. A gente não está dando aqui realmente uma medida de forte, ele consegue levantar quantos quilos, quantas toneladas. Grande, qual é a altura dele, o tamanho, o peso, o que é grande. E tem nomes que vêm negar outras coisas, nomes que a função deles, por exemplo, quando a gente diz que a HaKadosh Baruch Hu está vivo, vem negar o fato de que a HaKadosh Baruch Hu está morto. Mas a própria vivo ou não vivo, é difícil definir para a HaKadosh Baruch Hu a questão da vida, porque a vida é algo que foi criado por ele. Então, dizer que ele está vivo ou não, quer dizer... Falar que ele está vivo, que ele depende da vida, quer dizer que ele depende de alguma coisa que é anterior a ele, isso daqui não é correto. Então, Kadosh Baruch Hu está acima da definição de vivo ou não vivo. Dizer que a Kadosh Baruch Hu é um, a gente vem, na verdade, negar o 2 e o 3, porque mesmo o 1 é limitativo. Agora, tudo isso, tudo que o Haver falou lá atrás, ele estava no começo da conversa com o Kuzari, lá no segundo Ma'amar. E lá a questão era puramente filosófica. O que você faz? Como você lida com os nomes de HaKadosh Baruch Hu? Como pode ser que ele tem tantos nomes? Qual a função deles? Lá ele respondeu de um ponto de vista filosófico, olha, eu posso te catalogar aqui 3 tipos diferentes de nomes. Tem nomes adjetivos, nomes relativos, nomes que vêm negar outra coisa. Shlilá. Era uma questão filosófica intelectual. Isso foi lá atrás. O Kuzari já passou por um grande processo. O segundo Ma'amar, a compreensão da nevoada, a profecia. O terceiro Ma'amar, Avodat Atzmit, Avodat Pratit, o trabalho individual de cada um para se aproximar de HaKadosh Baruch Hu. A gente chega agora no quarto Ma'amar, e os nomes de HaKadosh Baruch Hu, eles tomam outra função. Se até agora os nomes de HaKadosh Baruch Hu no segundo Ma'amar era mais um perek, mais um capítulo do Wikipédia, era algo acadêmico, tipos diferentes de nomes de HaKadosh Baruch Hu, como defini-los, como catalogá-los. Agora, o coisa ele já está dentro. Ele está dentro do judaísmo. Ele quer encontrar Kadosh Baruch Hu. Ele quer se conectar com Kadosh Baruch Hu. Ele quer conversar com Deus. Pergunta como você faz isso. Para se conectar com ele. Você precisa saber quem ele é. Você precisa saber com quem você está falando. Então, a gente vai conhecer aqui diferentes aspectos de Kadosh Baruch Hu. Diferentes aspectos da divindade divina. Agora, o que são nomes? Todas as pessoas têm nomes. Cada um de nós tem diversos e diversos nomes. Eu só recebi um nome quando eu nasci, talvez nome e sobrenome, nome em português e em hebraico, como assim eu tenho vários nomes. O nome nem sempre representa a essência da pessoa. Muitas vezes o nome é simplesmente o modo como as pessoas te tratam, como as pessoas se conectam com você. Então vamos pegar alguém normal. Pense em alguma pessoa, pense em uma pessoa casada, com filhos, de 40, 50 anos. Essa pessoa tem muitos e muitos nomes. Tem o nome com o qual a esposa chama ele. Os filhos chamam ele de pai. Os pais dele chamam ele de filho. O chefe chama ele de trabalhador. Quem está abaixo dele no emprego chama ele de chefe. Os amigos chamam ele por um nome diferente. Se ele for no médico, o médico vai chamar ele possivelmente pelo sobrenome. Quer dizer, a própria pessoa tem aspectos diferentes em várias situações. E não só isso, não só o modo como as pessoas te chamam é diferente, o modo como você age em situações diferentes demonstra um aspecto diferente de você. Então, pense em alguém, um grande intelectual. Alguém ganhou o Prêmio Nobel de Física.
certo? O cara tem PhD, o cara tem doutorado, é um grande professor de física em vários lugares. Quando ele está em casa com a família, quando ele está brincando com os filhos de Lego, ele não é o grande físico, o grande professor de física. Ele é um pai. E quando ele vai conversar com o filho, ele não vai conversar com o filho igual ele fala com os alunos na faculdade, ou igual ele fala com os companheiros de trabalho dele, de física. Ele vai conversar com o filho como se fala com uma criança pequena. Então, o modo como a pessoa se comporta em diferentes situações também vem de nomes diferentes, aspectos diferentes da pessoa, certo? A palavra nome significa, na verdade, aspecto. Os nomes de Akadosh Baruch Hu são os aspectos com os quais Akadosh Baruch Hu se revela para o mundo. Em determinadas situações, quando eu quero conversar com Akadosh Baruch Hu, eu preciso saber com quem eu estou falando, quem é ele, que aspecto dele está se revelando nesse momento, para que aspecto de Akadosh Baruch Hu eu estou pedindo. Quando eu estou no momento de sofrimento, quando eu estou no momento de dificuldade, eu preciso sair dessa situação, eu preciso ser salvo dessa situação, eu vou pedir para Akadosh Baruch Hu, Kel Rahum Vechanun, eu vou chamar Akadosh Baruch Hu de Rahum Vechanun, aquele que é piedoso. Eu vou chamar ele de aquela Moshia, que me salva, que me protege, porque é o que eu preciso naquela situação, é o que eu preciso naquele momento. Se eu preciso de Akadosh Baruch Hu, em algum momento eu quero rezar para ter Parnassá, existem nomes de Akadosh Baruch Hu conectados com a Parnassá. Ou seja, Akadosh Baruch Hu ele tem aspectos diferentes, e quando eu uso nomes diferentes, eu tenho que usar eles no momento correto. Eu preciso saber. Por exemplo, tem nomes que representam Din e tem nomes que representam Chesed. Tem nomes que são Din, são julgamento, severidade, e tem nomes que representam Chesed, bondade. Se na hora que eu preciso de ajuda, eu usar um nome errado, eu posso estar piorando minha situação. Então, o Haver vai explicar agora para o Kuzer. O Kuzer está dentro agora, ele não quer saber filosofia mais, ele não quer ler um artigo do Wikipedia, ele quer saber exatamente como eu me relaciono com o Akadosh Baruch Hu, quem é ele, como eu consigo conversar com ele, que aspectos ele tem, em que situações ele aparece, que formas ele aparece para mim. Agora o Haver vai começar a explicar os nomes de Akadosh Baruch Hu. Então, de novo, o Tanakh, se a gente abre o Tanakh, a gente vê que Akadosh Baruch Hu recebe dezenas de nomes, certo? Tem tradutores do Tanakh que não tinham esse conhecimento, não sabiam dessa questão de que Akadosh Baruch Hu tem nomes diferentes, então eles viram o Tanakh como não monoteístas, eles viram Avraham Avinu como politeísta, que ele acreditava em vários deuses, não só um, porque às vezes ele faz korbanot para Elohim, às vezes faz korbanot para Hashem, às vezes faz korbanot para aquele Shakai, nomes diferentes que vão aparecendo nos korbanot, mas obviamente tudo isso são aspectos diferentes de Akadosh Baruch Hu, como Hashem próprio diz para Moshe Rabbeinu, o Shmi Hashem lo nodati lem, que ele apareceu para os avot com uma forma, e tem formas que ele não revelou para os avot, para os nossos patriarcas. Então vamos lá. O primeiro nome que o Haver usa é o nome de Elohim. O que significa o nome Elohim? Tem, aliás, não é só um conhecimento geral, tem aqui uma função na halakha prática para esses nomes. Quando a gente fala um dos nomes de Akadosh Baruch Hu na reza, durante a tefilá, a gente precisa ter a kavaná correta, precisa saber o que a gente está falando, o que representa esse nome. Então, o primeiro nome que traz o Haver aqui é o nome de Elohim. Esse nome Elohim é um nome muito geral. Ele aparece não só no judaísmo, mas a gente vê que na Avodah Zará, por exemplo, na idolatria, os deuses em que os idólatras acreditam são chamados de Elohim Acherim. O mesmo nome que a gente dá para Kadosh Baruch Hu, a priori, Leavdil, a gente dá também para os nomes de Avodah Zará. E a palavra Elohim ela é um pouco problemática porque ela está no plural e não no singular. Então, o que significa esse nome? O que ele representa? Então, fala o Haver, Elohim mutor leshalit ou leshofet. O nome Elohim representa alguém que tem controle, governante ou shofet. Tem lugares na Torá em que a gente vai encontrar o nome Elohim não como um nome Kodesh, não como um nome santo, e sim como um nome para os juízes. Os juízes são chamados de Elohim, porque eles têm controle, eles têm força. A palavra Elohim, ela vem da palavra El. A palavra El, Aleph Lamed, ela representa força. A Yelut aparece no Sefer Teilim. Representa alguma força. Quando a gente chama Kadosh Baruch Hu de Elohim, a gente está falando que Kadosh Baruch Hu, ele é Shalit al Kol HaKochot Kulam. Ele tem controle sobre todos os tipos de forças. Aqui a gente começa a entender o que era a Avodah Zará exatamente, o que é a idolatria. A idolatria
Se a gente pegar, o mais fácil para entender idolatria é pegar as mitologias famosas, como mitologia grega, certo? A mitologia grega, romana, tem outras, mas essas são mais conhecidas. A gente encontra vários e vários Elim, vários e vários deuses. O que são esses deuses? São forças diferentes da natureza, forças diferentes que existem no ser humano. Os Bnei Avodah Zarah, os idólatras, eles separaram essas forças do Shoresh, da raiz delas. Então, por exemplo, eles viram, por exemplo, no vento uma força. Então, você tem o Deus do vento. Tem o vento do norte, tem o vento do sul. A capacidade de ver, a visão, é uma força que existe dentro do ser humano. Então, tem o Deus da visão. A capacidade de ouvir é uma força que existe dentro do ser humano, uma capacidade, uma habilidade. Existe o Deus da audição. E assim também para todas as forças da natureza, do mar, da terra, do vento, do fogo. Cada força da natureza recebeu um nome diferente, como se fosse um Deus diferente. E assim começou a Avodah Zarah lá atrás. No começo ela não era como idolatria. No começo ela simplesmente que a Kadosh Baruch Hu, ele colocou fogo no mundo, ele colocou o vento no mundo, então vamos trabalhar para Deus agradecendo pelo fogo. No começo não começou exatamente como uma crença de que o fogo ou de que o vento, eles têm uma força, uma vontade por si só, eles recebem isso de Akadosh Baruch Hu, mas a idolatria com o tempo acabou vendo que todas essas forças no mundo como se fossem forças particulares, cada um com o seu próprio poder, e às vezes eles guerreiam, às vezes eles brigam entre eles, um vence ou o outro vence. Ou seja, eles nitku, eles desconectaram todas as forças da natureza e todas as forças do ser humano do Shoresh, do original, do que está lá em cima, no topo da pirâmide. Bnei Israel, a gente não. A gente, quando você precisa de alguma coisa, quando você quer falar com a Kadosh Baruch Hu, você precisa de um pedido, digamos, por exemplo, que está muito quente, certo? Você está andando na rua e está um calor, está muito, muito quente. O que você precisa nessa situação? Você precisa de um ventinho gostoso, fresco, ou uma chuva gostosa. Nessa situação, o que você faz? Você poderia, por exemplo, rezar para que o vento venha e bata, para que as nuvens façam com que caia a chuva. Você poderia rezar para as forças da natureza. E é isso que os idólatras faziam. Na Torá, a gente aprende que não. Quando você precisa de alguma coisa, você reza para Kadosh Baruch Hu, você reza para Kadosh Baruch Hu, que ele é conhecido como Elohim, o responsável, o dono de todas as forças. A gente pede para ele mandar o vento vir, para ele mandar a chuva vir, para ele mudar a nossa situação. Ou seja, a gente pede para Kadosh Baruch Hu, que controla as forças da natureza, para que ele faça com que determinada força apareça nessa situação, apareça nesse momento. Começa a chover, começa a ventar, ou se eu não estou conseguindo ver direito, não estou conseguindo olhar muito longe, eu peço para Kadosh Baruch Hu fortificar a força da minha visão. Ou seja, eu vou lá atrás, eu vou lá em cima, no topo da pirâmide, e peço para Kadosh Baruch Hu fortificar determinada capacidade, determinada habilidade que aparece no mundo. Então, o nome Elohim, ele aparece no plural também justamente por isso. Os idólatras acreditavam que existem várias e várias forças competindo no mundo. Quem é mais forte, quem tem mais poder, quem tem controle. E todas essas forças, cada uma era chamada de El, no plural elas ficavam Elim, ou Elohim. E a Kadosh Baruch Hu, ele é Elohim, ele quer dizer, ele controla todas essas forças. Às vezes a gente fala que a Kadosh Baruch Hu, ele é Elohei Elohim, o Deus dos deuses, quer dizer, ele controla todas essas forças. Então, o nome Elohim, quando a gente usa ele na Tefilá, quando a gente usa ele em Brachot, por exemplo, a gente está tratando aqui do fato de que Kadosh Baruch Hu, ele controla todas as forças da Metziut, todas as forças da existência. Isso é o significado do nome Elohim. Mas em breve continuaremos com outros nomes. Até mais.